E em seguida, o senador Romero Jucá. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, é motivo de muita alegria para nós ocuparmos a tribuna na tarde de hoje para tecermos alguns comentários sobre alguns assuntos que foram tratados hoje pelo governo da presidenta Dilma para atender um segmento mais carente do meu país, dando a condição de ter a sua casa própria. No governo do presidente Lula, e era ministra do Gabinete Civil da Presidência da República, hoje a nossa presidenta, Dilma Rousseff, quando foi idealizado, montado e posto em prática o programa Minha Casa Minha Vida. No passado, antes da existência, ou do nascedouro, melhor dizendo, deste programa, nós tínhamos um programa no Ministério das Cidades, que era conhecido como PSH, Plano de Habitação de Ação Social, Plano de Habitação Social. Pois bem, então, milhares de casas foram feitas numa parceria entre o governo federal e os municípios brasileiros, através de frequentes leilões que eram feitos pelo Ministério das Cidades. Com o advento do Minha Casa Minha Vida, isso realmente trouxe uma esperança muito grande para as pessoas mais carentes do Brasil, principalmente aquelas que sempre desejou ter uma casa e não tinha recurso para fazê-la. Pois bem, então, como disse há poucos instantes, o presidente Lula lança o primeiro projeto, primeiro programa, Minha Casa Minha Vida 1, com possibilidade de 1 milhão de habitações populares. Projeto esse que as pessoas imaginavam que era difícil realmente pôr isso em prática e acontecer esses fatos. Por quê? Porque precisava da ação direta, da parceria direta entre o governo federal, os governos estaduais, os municípios e a iniciativa privada. Mas qual não foi a nossa alegria, senhor presidente, quando, pouco tempo depois, ultrapassamos esse limite de 1 milhão de casas, através do Ministério das Cidades, e era ministro naquela oportunidade, grande brasileiro, Márcio Forte. Com a ascensão da presidenta Dilma, no posto da mais alta magistratura deste país, criou-se a possibilidade da continuidade do programa Minha Casa Minha Vida, desta feita com 2 milhões de habitações populares. E hoje a presidenta lança, na oportunidade, um programa que era muito desejado, cobrado pelos municípios de menor população. Porque até então o projeto, aliás, o programa não atendia aos municípios com população até 50 mil habitantes. Tramitou na das duas casas do Congresso Nacional o projeto de lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida, e nesta casa foram apresentadas emendas. Na época, relator do projeto, o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo, que num consenso com as lideranças e com a anuência das duas casas, se apresentou a emenda também oportunizando aqueles que moram nos municípios, nobre senador Paim, com populações inferior a 50 mil habitantes. E hoje a presidenta Dilma lança este programa.
atendendo a mais de 100 mil famílias brasileiras. Atendendo no meu estado, por exemplo, nobre senador Paim, um dos estados mais menores do Brasil, com o índice de carência habitacional, um dos maiores do estado. Para ter uma ideia, nobre senador, o meu estado de Alagoas é o penúltimo estado da federação e é o estado que proporcionalmente tem o maior índice de residências faveladas. Isso é inacreditável, mas é verdade. A nossa cidade de Maceió, que era uma cidade de porte médio, teve um crescimento populacional extraordinário. O êxito foi qualquer coisa inimaginável. Hoje nós temos uma cidade, uma população beirando 1 milhão de habitantes. E aí cresceu, sem dúvida nenhuma, a favelização. Muitas casas têm sido feitas, mas ainda temos um déficit habitacional muito grande. E para o estado de Alagoas, a presidenta Dilma hoje, no encontro com os prefeitos de todo o Brasil, mais de 69 municípios do meu estado, ou seja, quase mais de 65% dos municípios alagoanos foram beneficiados com o programa Minha Casa Minha Vida 2, entre 40 e 50 casas. Isso é muito importante, muito bom para nós e principalmente para o meu estado, senhor presidente. Além destes, outros estados da federação, ou seja, mais da metade, ou quase 50%, melhor dizendo, dos municípios brasileiros tiveram a oportunidade de ter amanhã, no futuro bem próximo, aquelas pessoas carentes ter a sua casa própria. O sonho da vida de qualquer família, o sonho da vida de qualquer cidadão ou cidadã. E além do mais, o seguinte, a presidenta foi muito sensível quando, na verdade, ela determinou já através de projeto de lei que tramita nesta casa que a mãe ou a mulher será titulada como proprietária quando ela tiver a guarda dos filhos. Isso realmente é uma outra ação muito importante que a nossa presidenta toma para atender exatamente a essas necessidades que são prementes na vida cotidiana dos brasileiros. Então eu queria, nesta oportunidade, nobre presidente Paim, Vossa Excelência, que é um dos grandes senadores desta República, que é o timoneiro de projetos sociais na Casa do Congresso Nacional. Queria dizer a Vossa Excelência, que tenho certeza, Vossa Excelência, que o senhor está feliz também, porque está vendo que as ações para direcionar o governo em direção às pessoas mais carentes do Brasil, não só através do programa Minha Casa Minha Vida, mas de outros programas sociais que já foram implementados pelo presidente Lula, sequenciado aí com novos programas através da presidenta Dilma. Há uma coisa que continuamos sofrendo, senhor presidente, com relação ao semiárido brasileiro, ou mais precisamente o semiárido do Nordeste do meu país. Eu tenho dito frequentemente, já fiz aqui pronunciamentos, no que diz respeito, por exemplo, que não é possível que em pleno século XXI nós tenhamos ainda brasileiros sem ter oportunidade de tomar um copo d'água potável. Pois bem, é o que nós temos no semiárido do Nordeste brasileiro. A presidenta Dilma, quando lançou o programa Brasil sem miséria, sem pobreza, melhor dizendo, incluiu no programa Água para Todos. Mas eu gostaria apenas de fazer aqui uma observação. Eu não tenho, por exemplo, não participei de qualquer reunião com os técnicos do governo, através do Ministério da Integração Nacional. Mas se lançou o programa das cisternas. E realmente, se eu chega no semiárido brasileiro, ou especialidade do Nordeste, o senhor encontra em cada casebrozinho, lá nos confins da zona rural dos municípios. E eu digo isso porque temos muitas já no estado de Alagoas.
Mas o programa de cisterna, senhor presidente, ele me parece que, apesar de ser um programa meritório, mas ele só acontece se chover. Se não chover, não junta água. E não juntando água, as pessoas continuam com o mesmo sofrimento de hoje. Era interessante que a nossa presidenta determinasse ao Ministério da Integração Nacional que agilizasse um programa de pequenos serviços de abastecimento de água. Porque nós temos muita água espalhada por este país. Nós temos água, por exemplo, no subsolo de Pernambuco, que é uma coisa fantástica, no subsolo do Piauí, no subsolo de Alagoas, no subsolo do semiárido. Tem algumas áreas que a água não serve, mesmo do subsolo, mas tem outras que a água serve. Para que fizesse pequeno ou médio serviço de abastecimento de água permanente. Porque assim você vai matando a sede do povo. Porque é triste você chegar em casa e não ter um copo d'água para beber, imagine para tomar banho ou para dar banho nas crianças. Mas a nossa presidenta, eu tenho certeza absoluta que ela vai mandar reexaminar esse programa. Pois bem, senhor presidente, eu gostaria aqui de tratar de um outro assunto que esse é muito mais delicado. É do meu estado de Alagoas. O governador Teotônio Vilela, que está fazendo um extraordinário governo no meu estado, recuperou o estado de Alagoas e o prestígio do estado de Alagoas. Arrumou a casa, estabeleceu critérios de pagar a quem devia, para que o estado pudesse participar das ações de desenvolvimento do Brasil. E eu me lembro que o ano passado nós fizemos uma reunião no Palácio do Governo e eu estava presente, quando lá se encontrava a Universidade Federal de Alagoas, se encontravam representantes da mesma universidade no campus de Arapiraca. Campus de Arapiraca que fora estabelecido, criado quando, em 2006, no programa que o presidente Lula estabeleceu de mandar para o interior brasileiro o campus da Universidade Federal. E na cidade de Arapiraca, senhor presidente, que é a mais importante cidade do interior do meu estado, lá se construiu o campus universitário da Universidade Federal de Alagoas, que hoje estudam mais de 4.000 jovens da região do Agreste, que congrega mais de 30 municípios. Não só do Agreste, mas da região sul. E muitos até da região da Mata. E hoje, senhor presidente, nós estamos passando por algumas dificuldades. Dificuldades que não são fáceis de serem resolvidas. Nós tivemos a informação que não é essa a primeira vez que lá, no campus da universidade, existia um presídio. Um presídio. Infelizmente, se construiu um campus universitário aonde já existia um presídio. E o que é que tem acontecido? A fuga frequente daqueles presidiários tem assustado os jovens estudantes da Universidade Federal de Alagoas, lá no município de Arapiraca. O governador Teotônio Vilela, numa reunião, como eu acabei de dizer, tentou adotar todas as providências no sentido de deslocar esse presídio para um outro local, mesmo na mesma região. E, infelizmente, até agora não aconteceu. Eu ontem recebi no meu gabinete, antes de ontem, o reitor da Universidade Federal de Alagoas. Discutimos juntos as estratégias de como fazer. E entramos em contato com as autoridades do meu estado, da segurança pública, e com o meu governador Teotônio Vilela. E o governador determinou, através da sua Secretaria de Segurança Pública, a remoção destes presos do presídio de Arapiraca para Maceió. E eu tive uma informação ontem que me deixou triste, que uma ação proposta por um defensor público, um dos juízes de uma das varas de execução penal de Alagoas, havia suspendido essa transferência. E a universidade, através desse campus, entrou em greve. Os jovens não querem mais retornar às salas de aula, os professores, servidores públicos da universidade. Isso realmente tem criado uma dificuldade enorme, é um vexame para todos nós. Mas tive informações ontem mesmo, num contato que mantive com o secretário do Gabinete Civil do Governo, num contato que tive com
o Procurador-Geral do Estado, porque o meu governador, Teotônio Vilela, não se encontrava ainda no Estado, encontrava-se viajando em missão no exterior, tratando os assuntos de interesse de Alagoas. E tive informações hoje, nobre presidente, de que por uma ação imediata do governo, através desses órgãos citados, Procuradoria-Geral do Estado e Gabinete Civil do governo de Alagoas, houve uma revogação deste ato. Houve a revogação da decisão do magistrado. Isso já nos dá um alento, porque com isso se possibilitará a transferência destes presos para o presídio da cidade de Maceió. Até que se possa construir em outro local o presídio provisoriamente para atender a essa demanda de presos naquela região. Mas, pois bem, senhor presidente, então, isso realmente nos causa, assim, muita preocupação, mas tenho certeza absoluta que, e ontem, melhor dizendo, eu pedi ao ministro Eduardo Cardoso uma audiência urgente para tratarmos deste assunto com o Ministério da Justiça. E eu tive a alegria de receber ontem, no meu gabinete de trabalho, considerando que a agenda do ministro não estava com possibilidade de me receber, mas eu recebi no meu gabinete de trabalho ontem 2 assessores do Ministério da Justiça, o doutor Luiz Fabrício e o doutor Augusto Eduardo, ambos do Departamento Penitenciário Nacional. E lá nós discutimos, e eles então me mostraram que já existem, por parte do Ministério da Justiça, por determinação da presidenta Dilma, recursos para construir um novo presídio, ou melhor dizendo, 2 presídios em Alagoas. E o que estava faltando era apenas os projetos para que as coisas pudessem acontecer. Mas ainda diziam eles que se por acaso não tivesse o projeto em Alagoas, eles dariam o projeto, porque eles têm projetos modelo de presídio para o Brasil inteiro. E eu, ao entrar em contato com o secretário de Segurança, ele me comunicou de que existe um projeto em Alagoas. O que nós estamos na dependência agora é de um terreno fora da área urbana da cidade de Arapiraca. Infelizmente, o governador do estado, em janeiro próximo passado, fez o encaminhamento de uma solicitação à sua excelência, o prefeito do município de Arapiraca, e este disse que não tinha terreno disponível para colocar à disposição do Estado para que pudesse fazer esse presídio o mais rápido possível. Mas nós já estamos encontrando outras soluções. Inclusive, há uma determinação do governo para que possamos montar uma força-tarefa para tirar alguns presos, ou a grande maioria deles, e os que ficar por não caber nos presídios do Estado, o governador determinou já, através da Secretaria de Segurança Pública do meu Estado, que seria essa força-tarefa para 24 horas vigiar os que ficarem lá no presídio para evitar o pânico e o tumulto e o medo e as dificuldades que têm se apresentado até agora. Por isso, senhor presidente, eu faço esse registro para agradecer ao governo da presidenta Dilma pela ação imediata, inclusive com recursos do Orçamento da União, já à disposição do Estado de Alagoas para a construção desse presídio novo para tirarmos o atual de dentro do campo da universidade. E para que isso sirva de lição, e que se não coloque mais um campo de estudantes, onde existe um presídio já construído há mais tempo. Não era em 2006, mas lá atrás, infelizmente, isso foi feito. E não precisa andar muito, senhor presidente. Está aqui dentro da universidade, está dentro do presídio. Saltou o muro, está dentro da universidade. Então isso realmente, eu espero que dentro dessas próximas horas, nós possamos ter essa situação regularizada desses próximos dias. Hoje eu conversei com o reitor, ele está muito animado e consciente de que as ações estão sendo tomadas. Aqui ele esteve visitando a bancada de senadores aqui no Congresso Nacional e a bancada de deputados federais para que juntos pudéssemos agir para evitarmos o pior. E, se Deus quiser, nós iremos encontrar os caminhos para resolvermos essa dificuldade. Eu queria aqui cumprimentar, sem dúvida nenhuma, o governador Teotônio Vilela por ter agido imediatamente. Mesmo fora do país, ele determinou aos órgãos de segurança do Estado,
ao seu chefe de gabinete civil, à Procuradoria-Geral do Estado, para adotar as providências necessárias, urgentes, para que a gente possa ter tranquilidade e os jovens estudantes do Agreste de Alagoas, os jovens estudantes da Universidade Federal, lá no campus de Arapiraca, possam ter tranquilidade para continuar fazendo os seus cursos, que são em média de mais de 14 cursos, com cerca de aproximadamente 4.100 estudantes que vivem nas dependências internas daquele campus universitário da Universidade Federal de Alagoas. Assim sendo, senhor presidente, eu quero mais uma vez, ao encerrar as minhas manifestações, mais uma vez, agradecer à presidenta Dilma, primeiro, pelos programas sociais que ela está colocando em prática no Brasil. Segundo, indo o governo em direção às classes mais carentes do meu país, e com especialidade do Nordeste brasileiro, onde tem a maior concentração de pobreza e de pobres deste país, senhor presidente. E, ao mesmo tempo, fazer com que as autoridades constituídas do governo, através dos ministérios afins, nós possamos realmente começar, nobre senador Jucá, nós precisamos, este país precisa fazer isso, para resgatar a sua história e aquilo que não fizeram no passado. Porque se nós tivéssemos, nobre presidente e nobre senador Jucá, se nós tivéssemos tido um governo no passado, que durante esses últimos 50 anos tivesse agido com um programa e um projeto de governo para tirar as dificuldades do semiárido do Brasil, eu não tenho dúvida de que hoje todos os brasileiros de qualquer rincão deste país estariam tomando água potável. A situação é de calamidade pública, nobre senador Paim, na região do semiárido, em Alagoas, em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, enfim, no Sergipe, onde tem semiárido no Nordeste, passam dificuldades enormes. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, montar um programa de governo, assim como o presidente Lula montou o PAC para a infraestrutura, assim como está se fazendo o PAC da mobilidade, assim como está fazendo o PAC da habitação. Nós precisamos fazer o PAC da água, mas da água que não esperemos apenas pela natureza, mas a água que o homem possa levar através de adutoras, de pequenas, de médias, de grandes adutoras, para atender aqueles que realmente precisam desse líquido que é a vida. Assim, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência em ter concedido mais alguns minutos para que eu pudesse concluir o meu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem, senador Benedito Lira, pelo seu pronunciamento abrangente, fortalecendo a presidenta Dilma, mas falando da importância da água, né, para o nosso querido